semana do tempo comum, festa de Santo Antônio de Pádua, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurarás por tua cabeça, porque não podes acrescentar um só fio de cabelo, branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Amados irmãos e irmãs, neste dia de hoje nós continuamos a reflexão materana sobre a lei, agora sobre o julgamento de jurar falso contra o irmão. Jesus é muito claro: cumprir as palavras que prometemos ao Senhor torna-nos dignos desta palavra. Não que Deus precise de algum juramento, mas quais são os juramentos que nós podemos prometer a Deus? Aquilo que recebemos como herança no batismo, de sermos filhos dele, de termos dele a graça de poder nos chamar Abá, ó Pai. Um filho deve obedecer o seu pai. Então, aquilo que devemos cumprir diante de Deus, como juramento ao Senhor, foi aquela filiação que nós recebemos. E para manter esta comunhão, esta harmonia entre a nossa alma e a realidade divina, esses são os juramentos que devemos manter a Deus. A vida de oração, a nossa piedade, a leitura da palavra. Então, nós não devemos trocar aquilo que nós acreditamos e alimentamos a nossa vida. Por exemplo, alguém que alimenta-se da palavra e depois alimenta-se do horóscopo. Alguém que alimenta-se da palavra e alimenta-se de um livro de uma outra religião ou de qualquer outra situação. O povo popularmente costuma dizer: não se deve acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Então, os juramentos cumpridos ao Senhor deve ser a nossa vida inteiramente entregues à vontade de Deus e não depender de toda e qualquer outra realidade. Não cumpre o juramento de ser filho de Deus aquele que recebe a graça do batismo, torna-se filho de Deus, mas que leva seu filho, por exemplo, a uma benzedeira para tirar um susto. A graça de Deus não é maior? A graça de Deus já não está com uma filiação? Ou aquele cristão que pede ao sacerdote que abençoe o seu estabelecimento e quando o sacerdote sai, coloca um pote de sal grosso com alho dentro. Isso são amuletos. Os próprios sinais religiosos nossos não são amuletos. Não se compra um terço e pede para o padre benzer para a gente pendurar no retrovisor do carro. Ele só tem efeito se ele for rezado. Não se compra uma escritura, a palavra de Deus, para se deixar aberto no Salmo 23 sobre a estante de casa. O Senhor vai ser meu pastor se eu obedecer a sua palavra, seus ensinamentos. Se ele só estiver aberto, vai ser só um livro empoeirado. Cumprir os juramentos que fizemos a Deus. Não devemos jurar nem por nossa cabeça, porque não podemos colocar um fio de cabelo branco ou preto, de maneira que ele permaneça e seja de fato nosso. Seu sim, seja sim. Então, se nós de fato acreditamos em Deus, não podemos procurar em outras realidades, em outras religiões. É costume a gente ouvir as pessoas dizer: mas são tudo. É o mesmo Deus, é a mesma coisa. Cuidado, cuidado. Que haja uma unidade de respeito e comunhão interreligioso, isso a própria igreja ensina. Dizer que é o mesmo Deus, muito cuidado.
Peçamos então a Nosso Senhor que nos ajude a guardar os mandamentos. Hoje a igreja também nos convida a celebrar o grande Santo Antônio de Pádua, um grande pregador da ordem franciscana. Teve suas eloquentes pregações. No Brasil, é venerado como o primeiro das chamadas festas das três fogueiras. Nós sabemos, Santo Antônio, 13, 24, São João Batista e 29, São Pedro, tradição popular do nosso país. Também, neste dia, dedicado a Santo Antônio, o chamam de Santo Casamenteiro. Olha, o Frei sempre brinca falando sobre isso. Santo Casamenteiro deveria ser São José, que sempre casou e foi esposo de Nossa Senhora. Santo Antônio foi religioso, nem casado foi. Mas nós podemos sim pedir no dia de hoje a Santo Antônio pelos namorados. Peçamos a Nosso Senhor que conceda a eles sempre a graça de discernir o bom caminho para essa dimensão profunda que é a vida conjugal, a vida a dois. Que por intercessão de Santo Antônio seja derramado a bênção sobre todos os namorados e sobre cada um de nós no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.